Boa tarde, queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Estamos alegres com o Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Espero que todos estejam bem, assim como eu e a minha família estamos bem. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical da PIB Parque Flamengo, lição 8. Estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel. Essa já é a 5ª aula. Nós temos abordado de forma bem devagar, pacífica, a palavra do Senhor, com a intenção de aprender melhor, assim, dessa forma, com mais calma. Como já dissemos, nós temos uma revista que nos dá essa autonomia, pois ela não tem data, para que uma determinada lição seja concluída. E como nós temos dito, nós temos abordado alguns assuntos que não estão diretamente dentro da revista, mas estão contidos nos livros de 1ª e 2ª Samuel. Uma vez que estamos estudando os dois livros, temos o objetivo de pontuar algumas coisas que entendemos ser bom para o nosso crescimento, ainda que não esteja contido na revista. E assim nós temos feito, tanto agora de forma virtual, as nossas aulas, quanto as presenciais, quando antes desta pandemia, quando nos reuníamos no nosso templo, da mesma maneira procedíamos bastante devagar, participando bem de todos os assuntos e tentando assim entender melhor, estudando de fato a palavra do Senhor. É muito importante isso, pois com o estudo da palavra do Senhor, nós temos a possibilidade de crescermos espiritualmente e conhecê-lo melhor. E conhecer o Senhor melhor, isso significa para nós ter mais clareza da sua vontade, da sua orientação e direção, e assim desejar e viver uma vida para que Ele possa agradar-se de nós a cada dia mais. O objetivo da palavra de Deus é nos dar a orientação que tanto precisamos a todo o ser humano. Tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma vida plena está na Bíblia, a palavra do Senhor. Portanto, lê-la, estudá-la, meditar, pensar na Bíblia, falar da Bíblia, ouvir da Bíblia é ter uma possibilidade de, enquanto aqui vivermos como cristão, peregrinando, viver uma vida saudável espiritualmente. Convido a você a se preparar, pegar a sua revista, a sua Bíblia também, para acompanhar aqui o estudo da palavra do Senhor. Como temos dito, se você desejar, eu faço um apelo a que você compartilhe o estudo da palavra do Senhor a outras pessoas. Nós temos vivido um momento bastante apropriado para isso. Eu tenho tido experiências muito agradáveis nessa direção, de poder, através da tecnologia que estamos fazendo uso nesse momento, pela palavra de Deus, alcançar mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos conduza mais uma vez nessa aula, para a glória e o louvor do seu nome. Vamos orar para que o Senhor nos dê aqui o entendimento, a direção e a orientação que precisamos,
E você ore pedindo ao Senhor que abra o seu coração, o seu entendimento, para que possamos juntos sairmos fortalecidos e melhores a partir de toda a situação e o momento em que nós estudamos a preciosa palavra do Senhor. Oremos. Pai, eu quero te louvar e agradecer, ó Deus, por mais uma semana de bênção, de vitória, pois até aqui nos ajudou o Senhor, Pai querido. Oramos ao Senhor, ó Deus, suplicando as tuas misericórdias para a meditação e o estudo da sua palavra, que haja uma compreensão, ó Deus, das escrituras sagradas do Senhor, em cada coração, em cada mente, ó Pai, que eu possa conseguir expressar aqui com as palavras aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ó Pai. Oro também, Senhor Deus, por aqueles que estão ouvindo, assistindo essa aula, Senhor Deus, a que o Senhor alcance e que através da sua palavra e do teu Espírito o Senhor conduza, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Suplicamos as tuas misericórdias também por essa situação, ó Deus, em que o mundo atravessa, e pedimos a sua atuação, tendo a certeza de que o Senhor é o Deus que nunca perderá, nunca perdeu, ó Deus, e não está aquém daquilo que todo o mundo está vivendo. Mas nós suplicamos, ó Deus, é um desejo do nosso coração, como igreja, a que o Senhor manifeste a sua mão, Senhor Deus, e traga o refrigério que nós precisamos, Pai. Para que possamos retomar as nossas atividades, ó Pai, normais, habituais da vida, que as pessoas possam ser, Senhor Deus, restabelecidas das suas atividades normais, habituais, ó Pai, e sobretudo, Senhor Deus, para que tenhamos o privilégio de podermos nos reunir como igreja fisicamente, podendo olhar no olho dos irmãos, abraçar-nos uns aos outros, ó Pai, e gozarmos desta comunhão que é em Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu peço para que você abra aí a sua revista. Nós vamos, então, a partir do ponto 1 da visão panorâmica do livro, obter algumas informações básicas desta lição e daqui, deste ponto, continuar da onde paramos na última aula. As informações básicas da lição: na letra A, o autor foi Samuel, a data cerca de 1100 a 970 a.C., e o alvo, que para mim é uma das questões mais importantes desta lição, é mostrar a transição, a mudança da teocracia para a monarquia. Nós, em outra aula, já dissemos aqui que a palavra teocracia é uma palavra composta que vem do grego. Theo significa Deus e cracia, poder. Então, nós vamos ver melhor nesta aula, nesta lição, essa transição da teocracia para a monarquia, que é um sistema de governo em que um rei, uma pessoa, exerce a sua administração e direção como chefe de Estado. Esse é o alvo da lição na visão panorâmica dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Bom, na última aula nós falávamos da postura do povo de Israel, capítulo 7 e o versículo 6, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor naquele dia, jejuaram
e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então Samuel, liderando o povo israelita aqui como juiz, após adverti-los, como dissemos na outra aula, a que eles deveriam, se desejassem de fato de coração, buscarem ao Senhor, que deveriam então tirar do seu meio a idolatria. Ao passo em que eles clamavam ao Senhor com súplicas, havia, mesmo com essa prática entre o povo de Israel, um coração dobrado, um coração que, ao mesmo tempo em que suplicava ao Senhor, havia entre os israelitas em seus corações a idolatria. Então, após Samuel discursar e fazer a eles o desafio de que, se de fato eles quisessem servir ao Senhor, deveriam proceder a limpar, eliminar tudo aquilo que pudesse impedir que o Senhor tivesse o governo absoluto. Eles reconhecem então que pecaram e Samuel, como diz aqui o versículo 6 do capítulo 7 de 1 Samuel, ele passa a liderar o povo como juiz. Eles estão então reunidos dentro desse contexto, quando no versículo 7 segue-se o texto dizendo que quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Bom, nós dissemos também aqui nas aulas anteriores que o povo de Israel já havia sofrido 2 derrotas consecutivas para o povo filisteu, tendo uma baixa no seu exército em 34 mil soldados nessas 2 batalhas. Então, diante talvez de ter essas últimas 2 derrotas na memória e diante da postura dos filisteus de, mais uma vez, promover um embate contra o povo de Israel, o povo de Israel, quando fica sabendo disso, eles ficam com medo e pedem a Samuel o seguinte, versículo 8: e disseram a Samuel, o seu juiz, o líder: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. O Samuel, juiz, líder, liderando a nação, os israelitas, diante deste novo embate contra os inimigos, com a memória ainda das últimas 2 derrotas sofridas, arrependidos, de acordo com o que nós lemos, depois de terem acertado, então, por assim dizer, a sua conduta de vida com o Senhor, eles pedem ao seu líder, ao seu juiz, a Samuel, que clamasse, ou melhor, que não parasse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel, ele levanta esse clamor ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor responde
a Samuel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelitas. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Estou lendo com bastante calma porque esses são detalhes importantes. Há aqui um pedido de que o seu juiz e líder Samuel fizessem um clamor por eles, não parassem de clamar. Samuel faz esse clamor ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor responde o clamor de Samuel, e aqui o povo de Israel tem êxito, tem a vitória garantida pelo Senhor. Samuel faz a declaração dizendo que até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram mais a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Samuel era o líder aqui em exercício diante do povo de Israel. Era o juiz. Era aquele por quem Deus operava e livrava o povo de Israel. Era Samuel a quem Deus dava a direção na condução de Israel. O Senhor manifestando a sua administração, a sua condução, a sua autonomia pela vida, através da vida de Samuel. Versículo 15 do capítulo 7 diz que Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os anos da sua vida. E aí então nós entramos no capítulo 8 de 1 Samuel, quando o primeiro versículo nos dá conta de que Samuel agora envelhece e nomeia os seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, versículo 4 do capítulo 8, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Bem importante, eu vou repetir. A petição da liderança do povo de Israel a Samuel. Escolhe agora um rei para que nos lidere, para que nos governe, à semelhança das outras nações.
Até aqui, o Senhor, através da vida de vários homens a quem ele usou, exerceu a sua vontade, escolhendo pessoas para que liderassem o povo de Israel. Mas a partir deste ponto, o povo, a liderança, os líderes de Israel parecem não querer mais aceitar esta forma de governo, de orientação, de direção do Senhor em favor deles. Então eles se dirigem a Samuel, o seu líder, e pede para que Samuel escolhesse para eles um rei, para que os liderasse, à semelhança das outras nações. Nós queremos, a partir de agora, Samuel, ser que nem as outras nações. Nós queremos um rei, nós queremos um governo humano. Esse é o pedido feito pelo povo de Israel. Versículo 6 diz: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também eles estão fazendo isso com você. Samuel, diante do pedido da liderança de Israel, mostra-se desconfortável e, diante desse desconforto que ele sente, ele se dirige ao Senhor em oração, e a resposta que o Senhor revela através da oração feita de Samuel é que o povo não estava rejeitando a Samuel como rei, como aquele que os liderava, que os governava de acordo com a vontade do Senhor, mas que essa rejeição era do próprio Senhor como rei. Um pedido não de acordo com a vontade do Senhor, porque Deus enxergou nesse pedido um desprezo ao seu senhorio, ao seu reinado. Ao passo que ele diz, concede, não foi a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Assim eles têm procedido desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me. Estão fazendo isso agora com você. Mas o procedimento deste povo obstinado tem sido assim desde que eu os libertei da escravidão. Triste essa situação. Eles não estão rejeitando você, Samuel, como rei. Não. Eles não querem o meu reino sobre a vida deles. O que eles estão pedindo para você, Samuel, é alguém que reine sobre eles de forma humana, à semelhança das outras nações. E assim estão rejeitando a mim como o governador de suas vidas. Bom, Deus então pede para que Samuel atenda o pedido deles, mas no versículo 9 também pede para que Samuel os advirta, dizendo o seguinte: agora atenda-os, mas
advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então, aqui do versículo 10 até o 17, Samuel vai proferir aquilo que seria atribuído a esse pedido não feliz, fora da vontade do Senhor. Eles são advertidos sobre a opressão em que iriam viver, sobre a administração do novo rei. Isso está descrito no versículo 10 até o 17. Eu vou ler alguns para que possamos ter uma ideia de como essa opressão se daria. Versículo 10 do capítulo 8 diz: Samuel transmitiu todas essas palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei humano que reinará sobre vocês reivindicará como direito, como seu direito, o seguinte: ele tomará os filhos de vocês. 13. Tomará as filhas de vocês. 14. Tomará de vocês o melhor das plantações e das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. 15. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará 1/10 do rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravos deles. Há uma advertência diante do pedido feito pela liderança de Israel a Samuel, que vai sendo detalhado dentro desses versículos, ao ponto que, no último que lemos, a advertência dá conta de que eles se tornariam escravos deste novo rei. E diante de toda essa advertência, há aqui um endurecimento de coração, uma deliberação contida no versículo 18, quando o Senhor, continuando ainda através de Samuel a proferir aos prejuízos que incorreriam sobre o seu pedido. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia, 19, versículo 19, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Pedido feito, advertência feita, deliberação, mesmo diante de uma advertência dos prejuízos, da opressão, mas ainda assim, um coração disposto a abandonar o Senhor como o seu governador, o seu rei. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu isso perante o Senhor.
E o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então, há aqui uma concessão do Senhor, uma permissão para que o povo fosse atendido diante daquilo que tinha pedido. E o que eles tinham pedido? Um governo humano. Eles queriam deixar de ser liderados intimamente pelo Senhor. Por isso, os livros de Samuel são bastante importantes na história do povo de Israel, porque a partir desse momento passa-se da teocracia, o poder de Deus, para um governo humano, embora o Senhor nunca perderá o controle em nenhuma situação. Mas, diante de um pedido como esse, mesmo sendo reprovado pelo Senhor, diante de todas as advertências feitas dos prejuízos, das opressões, eles se tornariam escravos deste governo humano, mas o povo obstinado, o povo de Israel, eles deliberadamente mantinham firme a sua postura de desprezar o Senhor e dizer: não, nós queremos um rei à semelhança das outras nações, para que ele saia diante das nossas batalhas. É triste este relato de desprezo de um povo que Deus sempre conduziu, libertando-os do Egito, suprindo as suas necessidades no deserto, cumprindo as suas promessas e introduzindo-os na terra prometida. E agora, mais uma vez, o povo de Israel dando os sinais que pareciam enraizados dentro de seus corações, de rejeição, de obstinação, de deliberação em continuar vivendo de forma que o Senhor reprova. Então, diante disso, o Senhor concede, o Senhor permite. Nem tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, embora muitas vezes isso possa ser concedido ou vivido por nós, é a sua vontade. Há uma diferença, uma distinção, e que essa deve ser enxergada e ficar muito clara para nós, entre a vontade do Senhor, entre viver sobre o seu governo, sobre o seu domínio, sobre a sua administração e aquilo que ele deseja, e sobre a sua permissão, aquilo que ele permite, mas que não é aquilo que ele desejava. E o saldo sempre para quem vive e insiste em viver sobre a permissão e não a vontade do Senhor é negativo. No final, sempre dá ruim. Não há saldo positivo, porque desprezar o senhorio, o governo absoluto, desprezar de viver a vida de acordo com a vontade de Deus, é deixar de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Quantas vezes nós imaginamos que viver desta ou daquela forma
irmos por aqui ou por ali, e às vezes até tomamos mesmo e fazemos as nossas escolhas e enveredamos por ela, não sendo a vontade do Senhor, mas a sua permissão, e colhemos consequências desfavoráveis. Que nós possamos não ser pessoas obstinadas, cujo coração é duro convencer-se. Mas, como diz os Salmos, entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e ele é quem fará. Quando nós entregamos alguma coisa a alguém, nós estamos passando às mãos desta pessoa. Logo, não nos compete mais nada a fazer a não ser viver de acordo à direção a quem nós estamos passando. Então, quando a palavra diz entrega o teu caminho ao Senhor, e o caminho aqui representa a vida, passe às mãos do Senhor a sua vida. Confie nele. E a administração, o governo dele, ele fará. A questão é que nem sempre nós permitimos que o Senhor nos governe, assim como o povo de Israel. Como eu tenho o costume de dizer, falar de toda a missão, falar de toda a trajetória de Israel até aqui, de tudo aquilo que aconteceu a Israel, é falar da Bíblia. E falar da Bíblia é falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, que tudo o que foi escrito na sua palavra foi escrito para exemplo nosso. Então, quando nós estudamos uma situação como essa, é para nos servir de exemplo. É para que, de alguma forma, nós possamos nos confrontar com o quadro em que nós estamos lendo, na jornada, na peregrinação do povo, e ver se em nós, hoje, vivemos de forma semelhante. Pois nós também temos a possibilidade de viver não a vontade de Deus, mas a sua permissão. Não é o que deve acontecer, absolutamente. Pelo contrário, o salmista, expressando, salvo o meu engano, 143:10, ele faz um pedido ao Senhor: ensina-me, Senhor, a fazer a sua vontade, pois o Senhor é o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. A vontade do Senhor será sempre perfeita, boa e agradável. Então, diante da insistência do povo, das advertências, da deliberação e concessão de Deus, permissão de Deus, é bom que isso fique bem claro. O capítulo 10, então, Samuel unge Saul, rei de Israel. Saul é ungido rei no capítulo 10, e agora nós vamos então nos conter no capítulo 12, que o subtítulo, inclusive da minha Bíblia, diz que é a despedida do líder, do juiz Samuel. Versículo 1 diz: Samuel disse a todo o Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês,
Vocês queriam um governo humano, eu estabeleci. Agora vocês têm um rei que os governa, que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude. Lembra do menino Samuel? Consagrado pela sua mãe e que vivia, morava, dormia do lado da arca da aliança do Senhor, servindo junto a Eli. Lembra do menino Samuel? Aqui está o testemunho. Ele está testificando. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora, com cabelos brancos. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. O povo respondeu, versículo 4, tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse, o Senhor é testemunha diante de vocês. Como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Até aqui Samuel, na sua despedida, é como que se colocando como um réu, dando seu testemunho de vida, da condução do Senhor através da sua vida como líder do povo, ainda na forma teocrática, do poder de Deus, tendo a liberdade de ser exercido entre o povo. Samuel, então, agora vai passar, a partir do versículo 7, a não mais ter uma postura de réu, mas uma postura de promotor. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, enviou Baraque, Jefité, e ele cita-se a si mesmo, Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. O Senhor governou dessa forma, em favor de vocês. Até aqui. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estavam avançando contra vocês, me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, seu Deus, fosse o seu rei.
É o que Samuel está dizendo. Não como réu mais, mas como promotor, trazendo à memória o que eles estão cometendo, no equívoco em que estão incorrendo, pedindo-lhes um governo humano. E Samuel prossegue no versículo 13, dizendo: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Mesmo diante desta concessão e permissão de Deus, não de acordo com a sua vontade, embora sobre a sua onisciência e soberania em todas as coisas, debaixo do seu absoluto controle, Samuel, depois de conceder-lhes o rei que lhes havia pedido, resume que para que isso seja bem sucedido, para que essa concessão, permissão de Deus, que fora dar-lhes a eles um rei, para que isso fosse bem sucedido, para que corresse tudo bem, se faz necessário temer ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor e não se rebelar com o Senhor. Há aqui, mesmo diante daquilo que o Senhor permitiu e concedeu, as recomendações para que não haja uma postura de rebelião contra Deus. Para que não haja uma postura de desobediência contra Deus. Pois só assim, mesmo diante de um pedido equivocado, o Senhor, de acordo com a resposta prática de vida que eles dariam ao Senhor, ainda assim, pela sua misericórdia, poderia, se assim eles procedessem, lhes fazer que fossem tudo bem. Mas do contrário, se não obedecessem aos mandamentos, a mão do Senhor se oporia contra eles da mesma forma como se opôs aos antepassados dele. Ou seja, não há alternativa para o ser humano. Não há alternativa para que tudo corra bem na vida de quem quer que seja, a não ser viver uma vida em obediência ao Senhor. Mesmo aqui o pedido sendo concedido, diante de todas as afirmações de prejuízos e de opressão a que eles incorreriam, e da deliberação em quererem um rei, Deus concede. Mas mesmo assim, para que se viva bem, é preciso estar debaixo da sujeição do Senhor. Deus concedeu o rei, Deus permitiu que eles adotassem um rei, um governo humano, a monarquia, a ser igual às demais nações. Porém, parafraseando aqui,
eu, o Senhor, continuo no controle absoluto. Não é o fato de vocês entenderem que a minha concessão em dar-lhes a vocês um governo humano, assim como as outras nações, que farão de vocês pessoas a desfrutarem o melhor. Isso está condicionado à obediência a mim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pois o Senhor nunca perdeu o controle, nunca deixou de governar e nunca deixará. Então, para nós, lendo, estudando com um pouco mais de detalhes os livros de Samuel, e essa lição dá-nos uma lição clara de que é preciso buscar de forma consciente, sóbria, viver a vontade do Senhor. E viver a vontade do Senhor não é outra coisa a permitir e, sobretudo, desejar o seu governo, o seu reino, o seu domínio sobre a minha e a sua vida. Jesus, dizendo aos seus ouvintes no Sermão do Monte, disse: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. É o domínio de Deus, é o senhorio do Senhor que nós precisamos desejar viver, porque isso nos fará bem. Então fica esta reflexão, esse estudo, bem como, no mínimo, um ponto de interrogação íntimo e individual, para que nós possamos ver se na nossa vida, em todas as áreas dela, é o Senhor quem está governando. Se é Ele que está reinando, ou se há alguma área em que não é o Senhor que reina. Nós não podemos imaginar viver uma vida de forma independente do Senhor e achar que colheremos os seus benefícios. Que possamos, como diz aqui Samuel, exortando ao povo a obedecer ao Senhor, a servi-lo e a não ser rebelde a Ele. Que Deus nos abençoe, nos dê condição de crescermos em sabedoria, sobretudo em humildade, reconhecer quem somos, confessar as nossas transgressões diante do Senhor. Se há alguma recordação na minha e na sua memória ou no nosso íntimo, em que o Senhor aqui ou ali não está reinando, que possamos fazer esta correção, nos arrependendo e confessando isso ao Senhor. Eu quero orar nesse momento. Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelo estudo da sua palavra. Ó Deus, que a sua palavra que penetra no coração, sua palavra que é poderosa, Senhor Deus, para discernir os pensamentos e os propósitos de cada coração, Pai, possa alcançar
esta pessoa que está ouvindo esse estudo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos habilite, Senhor Deus, a cada dia sermos mais humildes, ó Pai. Que possamos desejar mais viver de acordo com o Seu reino. Que possamos de fato, Senhor Deus, como diz os Salmos, entregar sem reservas a nossa vida ao Senhor e confiar no Senhor. E deixar que o Senhor a dirija, porque o Senhor é quem de fato sabe aquilo que é melhor, aquilo que é bom, agradável e perfeito, pois a sua vontade é assim, Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus nos abençoe e você tenha uma semana de paz, um dia de paz. E, mais uma vez, não só ouça a palavra do Senhor, mas peça ao Senhor um desejo de compartilhar a palavra do Senhor àquelas pessoas que ainda estão distantes do nosso Deus. No nome de Jesus.